Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 15. A origem da doença. A crueldade da natureza. É difícil entendermos que as leis que estão governando a Terra, em grande medida, vieram a existir em razão da queda do homem e da consequente maldição sobre a Terra. É por causa disso que muitos acusam Deus pelos acidentes que ocorrem, pelas enfermidades e a morte de entes queridos, pelas tempestades e catástrofes, pelos terremotos e inundações que ocorrem continuamente. Todas essas leis naturais, como as entendemos, foram suplantadas por Jesus sempre que foi necessário para abençoar a humanidade. Elas vieram com a queda. Seu autor é Satanás, e quando ele for finalmente eliminado do contato humano, ou melhor, da terra, estas leis deixarão de funcionar. A origem da doença. A descrição acerca do Pai, feita por Jesus, e sua declaração de que quem me viu, viu também o Pai, tornam impossível para nós, por um momento, aceitar o ensino de que a doença e a enfermidade vêm de Deus. A própria natureza do Pai refuta o argumento de que ele usaria a doença para nos disciplinar ou para aprofundar o nosso temor a ele. Jesus ensinou-nos claramente em Lucas 13, falando sobre a mulher que tinha uma enfermidade, que a doença provém do adversário. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, notará que Jesus estava continuamente expulsando demônios das pessoas doentes, quebrando o domínio de Satanás sobre a vida de homens e mulheres. Em Atos 10:38, Pedro nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na grande comissão, Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não há como separar a doença e a enfermidade de Satanás. A doença veio com a queda do homem. Você não pode conceber ter havido doença no jardim do Éden antes de Adão ter pecado. A queda proveio do adversário. A doença e o pecado têm a mesma origem. A atitude de Jesus para com a doença era a de travar um combate determinado contra Satanás. Ele curava todos os que estavam doentes. Ninguém vinha até ele que não recebesse uma imediata libertação. A atitude de Jesus para com o pecado e sua atitude para com a doença eram idênticas. Ele lidava com a doença como lidava com os demônios. Chegamos à conclusão de que a doença e a enfermidade são do diabo. Portanto, há somente uma atitude que o crente pode ter quanto a elas. Precisamos seguir os passos de Jesus e lidar com a doença como Jesus lidou com ela. Como Deus lidou com a doença sob a primeira aliança. Quando Israel saiu do Egito, ele era o próprio povo da aliança de Deus. Logo que essa nação cruzou o Mar Vermelho e partiu em direção à sua pátria, o anjo da aliança disse a Moisés, Êxodo 15:26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades permitirei que venha sobre ti, que permiti que viesse sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Grifo nosso. O estudante de hebraico reconhecerá que eu tomei a liberdade de traduzir literalmente a expressão nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Creio que esta seja a tradução correta. Deus não colocou doença sobre Israel.
nem tampouco colocou doença sobre os egípcios. É Satanás, o Deus deste mundo, que torna os homens enfermos. Aqui Jeová declara que ele é aquele que cura Israel. Êxodo 23, 25 e 26 diz: E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ele diz que tiraria a doença do meio do povo. É um fato notável que, enquanto Israel andava na aliança, não havia nenhuma doença entre eles. Não há nenhum registro de que alguma criancinha ou jovem ter morrido enquanto eles guardavam a aliança. Não haverá alguma mulher que aborte. Não ocorreria nenhum aborto ou término anormal da gravidez. Não deveria haver esposas estéreis na terra. Todo lar devia ter filhos. O número de teus dias cumprirei. Não deveria haver nenhuma morte prematura. Toda pessoa deveria atingir a plenitude da idade antes de cessar seu trabalho. Isso é notável. Jeová assumiu aquela nação. Ele se tornou seu curador, protetor e supridor de toda necessidade. Ele era tudo o que precisavam. Deuteronômio 7, do 13 ao 15 diz: E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E Jeová de ti desviará toda a enfermidade. Jeová deveria satisfazer toda necessidade, suprir toda a demanda daquela nação. Ele deveria estar intimamente em contato com todo membro da família. Tudo relacionado a eles deveria levar a marca da prosperidade e do sucesso. A doença e a enfermidade não deveriam ser toleradas entre eles. Segunda Crônicas 16:11 diz: E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou a Jeová, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais. Pode-se ver claramente aqui que Jeová estava descontente com Asa por buscar a ajuda do homem quando Deus havia prometido ser seu curador. Leia os Salmos cuidadosamente e encontrará que era Deus quem curava Israel. Isso é continuamente mencionado. Salmo 103:3 diz: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O fato de que a doença veio através da desobediência à lei é evidente. O perdão para a desobediência significava a cura de seus corpos. Compartilhamos com Cristo da sua vida de ressurreição. Reinamos como reis no âmbito dessa vida de ressurreição. Você é o que Ele diz que você é, quer reconheça ou não. Você compartilha de tudo que Ele é ou fez. Como Ele era em sua caminhada terrena, assim você é hoje. Como Ele está assentado à destra do Pai, também legalmente você está ali assentado. Capítulo 16. Profecias relativas ao curador que viria. Após Deus ter contado a Israel que a razão para a doença e a enfermidade era que eles haviam se rebelado contra a palavra de Deus, condenando o conselho do Altíssimo, ele declarou no Salmo 107, do 17 ao 20, assim: Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades,
serão afligidos. Eles se retiraram da proteção da aliança. Creio que está no plano do Pai que nenhum crente jamais fique doente, que viva sua plena extensão de existência e, por fim, entre em desgaste e adormeça. Não é a vontade do Pai que soframos com câncer e outras terríveis doenças que trazem dor e angústia. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Os homens estavam doentes por causa das leis quebradas, por pecar contra a palavra de Deus. Estou falando agora dos judeus. Enquanto guardavam as leis da aliança, nenhuma doença esteve sobre eles, mas quando pecaram, seus corpos ficaram cheios de doenças. Contudo, eles tinham o direito de se voltar para o Senhor e encontrar sua cura. Durante a primeira aliança, praticamente todos os profetas que se destacavam tinham a liberdade de curar os enfermos. Isaías 53 nos fornece uma descrição do Messias que viria. É uma descrição bastante gráfica. O versículo 3 diz: Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo tem a ver com o problema da doença que confronta a igreja e o mundo hoje em dia, assim como também o problema do pecado. Ele levou nossas enfermidades e nossas doenças. Ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido com nossas doenças. Foi Deus que colocou nossas doenças sobre Jesus. O versículo 10 diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus o fez enfermo com a nossa enfermidade. Ele foi afligido com as nossas doenças. Quanto aos nossos pecados, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele lidou com o corpo do homem, com a sua alma e espírito. Ele colocou nossas iniquidades e nossas doenças sobre Jesus. Ele foi afligido, ferido e oprimido com nossas doenças e nossos pecados, conforme 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Ele já curou você. Na mente do Pai, você está curado. Jesus sabe que levou nossas doenças. Como deve magoá-lo ouvir você falar sobre carregá-las você mesmo? Aprenda a dizer: estou curado porque ele fez essa obra e satisfez a suprema corte do universo. Isso torna você livre. O pecado não se assenhoreará sobre você, porque você é uma nova criação. Quando você foi curado? Quando Jesus venceu Satanás, o despojou de sua autoridade e ressurgiu. Foi então que você foi curado. Capítulo 17. O ministério de Jesus. Seguindo-se à tentação, como registrado em Mateus 4:24, Jesus desceu da montanha e as multidões se aglomeraram ao seu redor. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Em todo o contato de Jesus com as pessoas, ele curava os seus doentes. Ele não rejeitava ninguém, todos eram curados. Algumas pessoas nos faria crer que há alguns casos em que não é da vontade do Pai curar. No entanto, essas mesmas pessoas tomarão remédios e procurarão um médico
enquanto declaram que não é a vontade de Deus curá-los. O fato é que não há casos em que não seja da vontade do Pai curar. Não é da vontade do Pai que alguém morra de doença. A doença não pertence ao corpo de Cristo. Ela não é normal ou natural. Quando Jesus disse, "Eu sou a vinha e vós os ramos", quis dizer que estamos unidos a Ele, tão próxima e vitalmente como o ramo está ligado à vinha. Você pode entender que Jesus não podia ter câncer, tuberculose, pneumonia ou qualquer outra dessas doenças mortais. Se Ele é a vinha, nós como os ramos não devemos ter nenhuma dessas coisas tampouco. É anormal os crentes estarem aprisionados pela pobreza, de forma a precisar ir ao mundo para obter ajuda. Também é anormal irem aos médicos para receber a cura. O crente é de Deus. Ele foi redimido da mão do inimigo. Ele tem a própria natureza e vida de Deus nele. Ele é a justiça de Deus em Cristo. Ele não somente é redimido da mão de Satanás e tornou-se uma nova criação, mas se encontra na presença do Pai, sem nenhum sentimento de culpa ou de condenação. Ele tem a mesma liberdade para com o Pai agora que terá depois da morte quando for para o céu. Ele se situa diante do Pai agora como Jesus se situava diante dele. A natureza de amor do Pai tomou o lugar da natureza de Satanás em sua vida. Ele não está mais com medo da doença ou das circunstâncias adversas. Ele não está cheio de medo e aprisionado. O Filho o libertou. O amor perfeito lançou fora o medo. Ele está cheio da natureza e da vida de Deus. E a natureza de Deus é o amor. Não há nenhum motivo para a doença e a enfermidade no corpo de Cristo. Essas novas criaturas são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Eles têm Deus habitando neles. Eles têm a vida e a natureza de Deus. E Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o qual levantou Jesus dentre os mortos, fez dos seus corpos o seu lar. Romanos 8,11 diz, "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita." No ministério de Jesus, havia uma coordenação perfeita entre Ele mesmo e o Pai. A atitude de Jesus para com a doença e o pecado era a atitude do Pai. Ele vivia entre os judeus, o povo da aliança de Deus, e curava suas doenças, quebrando o domínio de Satanás sobre eles individualmente. Quando ele foi para a cruz, tornou-se o seu substituto, aquele que carregou seu pecado e suas doenças. Quando foi pregado naquela cruz, Isaías 53 se tornou uma realidade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi a mão da justiça que caiu sobre ele, como nosso substituto, quando carregou nossas doenças.